Olá, estudantes do nono ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e estamos aqui para trabalhar mais um pouquinho de notação científica. Sim, aquela forma de escrever que pega aquele monte de zeros, daqueles números bem extensos e resume em uma potência de 10. Lembraram? Vamos lá então? Nosso objetivo é resolver situações, problemas usando a notação científica. Então, não apenas escrever, mas inserido no meio de problemas, de situações, problemas, ok? Está pronto? Então, vamos lá. Você sabia que nas Olimpíadas de Pequim 2008, na China, esses dias aí, foram gastos 40 bilhões de dólares? Sabia disso? Até então, a Olimpíada mais cara tinha sido a de Sydney, na Austrália, em 2000. Lá foram gastos 8 bilhões de dólares. E daí, lá em Pequim, evoluiu um pouquinho, né? Coisa básica. De 8 para 40 bilhões. É muito dinheiro, né, gente? E considerando que são dólares ainda, né? Não vamos nem pensar na moeda, só no número aqui. Às 8 horas e 8 minutos do dia 8/8, começam os jogos mais caros da história. A China desembolsou uma infraestrutura 5 vezes mais que o gasto em Sydney em 2000. Em Sydney foi gasto 8 bilhões, 5 vezes 8, a China gastou 40. Olha que coisa, gente. E começou às 8 horas e 8 minutos do dia 8 do mês 8 do 2008. Pois é, haja 8 nessa situação aí, né? Aqui tem uma foto do exemplo lá do estádio Ninho que eles fizeram, todo reforçado com aço e tudo mais. Uma infraestrutura muito bonita. Praticando. Vamos lá? Chega de falar da China e dos jogos? Vamos falar dos números. Sabendo que a China, em 2008, tinha 1,325 bilhão de habitantes, qual foi o valor per capita das Olimpíadas de Pequim, lembrando que foram gastos 40 bilhões de dólares? Professor, o que é isso de valor per capita? Per capita vem de por cabeça, por pessoa. Então, considerando que foi gasto 40 bilhões, se a gente dividir por pessoa, pelos habitantes da China, qual basicamente é o valor que cada pessoa, digamos, desembolsou para fazer as Olimpíadas lá? Eu vou dar um tempinho para você fazer a conta e já volto.
Então, só vamos relembrar. O valor per capita é por cabeça, por pessoa, certo? Nós usamos essa expressão. Então, se for um gasto 40 bilhões e tem 1, alguma coisa bilhão de habitantes, para saber o valor per capita, você divide o 40 bilhões pela população da China em 2008, agora já deve estar maior. Vamos lá ver como é que ficam as contas? Então vamos lá, eu tenho esses dois números aí, a população de Pequim, da China, perdão, 1,325 bilhão de habitantes, tá bom? E 40 bilhões de dólares, que é o valor gasto. Então o que nós precisamos saber, gente? Nós vamos operar com esses números muito grandes. Então, vamos transformar ele em notação científica, que é o mais fácil que temos. E aqui um lembrete para você, ó. Valor per capita seria por cabeça. Então, precisamos dividir o total de gasto pelo número de habitantes. Então, vamos lá. O valor gasto vai ser 40 bilhões dividido por 1,325 bilhão. Então, vamos transformar esses números em notação científica, gente. 40 bilhões, você escreve o número 40 e enche de zeros depois, ok? Lembrando que tem 3 zeros na classe simples, mais 3 zeros na classe de milhar, mais 3 zeros na classe de milhão. E deu 40, que está na classe de bilhão. Então, eu tenho 3 grupinhos de zeros. 3, 6, 9. Então, por isso que ficou vezes 10 elevado a 10. Professora, por que não 9? Porque na notação científica, o número que fica na frente da potência tem que ser entre 1 e 10. Então, não podia ser o 40. Então, eu tenho 9 algarismos até o 40. Mais um algarismo para ficar 4. Então, por isso que fica 10 elevado a 10. E aqui, 1 bilhão, fica 1 bilhão, 325 milhões. Aí eu tenho mais 3 zeros da classe de milhar e mais 3 zeros da classe simples. Então, 3, 6, 9, até chegar ali, ok? Então, o 1 já está na classe do bilhão, já está certinho para a notação científica. 1,325 vezes 10 a nona. E agora, divide, gente, número com número, potência com potência. Então, 4 dividido por 1,325, 3,02 aproximadamente. E a potência? 10 menos 9, porque a gente mantém a base na divisão, né? E subtrai os expoentes. Dá 1. E 3,02 vezes 10 elevado a 1 é vezes 10. Então, vai ficar 30 dólares e 20 cents por pessoa que valeu as Olimpíadas da China, né? Não parece um valor tão alto porque a China é muito populosa, mas foi um valor muito alto que foi gasto, ok? Percebeu a notação científica nos ajudando a resolver os exercícios? Olha ali, ó, a gente transformou em notação científica para nos auxiliar. Aquela quantidade imensa de zeros, se a gente fosse escrever, ia complicar um pouquinho nossa vida. Já a notação científica, ela parece um pouco mais complicada, mas depois que você entende, ela vem a facilitar a nossa vida, ok? Então vamos lá para a resposta, né? Porque todo problema tem que ter resposta. Então, qual foi o valor per capita das Olimpíadas de Pequim? 30,2 dólares por pessoa, ok? Per capita, se preferir escrever na resposta, tá bom? 2, vamos praticar 2 agora, olha lá. A distância média entre Marte e o Sol é de cerca de 320 milhões de quilômetros. 320 não. 230 milhões de quilômetros, ok? Unidade simples, unidade de milhar, unidade de milhão. Esse número expresso em notação científica é... Eu vou dar um tempinho para você e já volto. E aposto que você vai acertar, hein?
Conseguiu fazer a transformação? Então vamos lá, o que nós precisamos lembrar? Para transformar um número muito grande ou muito pequeno em notação científica, eu preciso caminhar com a vírgula do número, tá bom? Esse número é imenso, 230 milhões. Onde que está a vírgula dele? Não tem? Tem sim. Todo número tem vírgula, quando não aparece está no final, ok? Então a vírgula está no final e eu preciso caminhar com essa vírgula de forma a deixar o menor número inteiro possível que eu vou manter na frente da potência de 10. Aqui, ó, na frente da potência de 10, ok? Então vamos lá. 230 milhões de quilômetros, eu estou com a vírgula aqui no final. Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então a vírgula vai parar entre o 2 e o 3. 2,3 vezes 10 à oitava. Essa é a escrita, a notação científica dessa distância de Marte até o Sol. Professor, eu poderia parar depois do 3, fazendo ficar 23? Não pode. Por quê? O número que fica na frente da potência de 10, ele tem que ser entre 1 e 10. Podendo ser igual a 1, só que não pode ser 10, tem que ser 9, alguma coisa, tá bom? 10 é o limite superior, tá bom? Então, ó, caminhando com a vírgula, 8 casas, a gente tem o expoente 8. Repare que nós temos, ó, 23 vezes 10 à sétima, que também corresponde a essa distância. Só que essa aqui não é a notação científica. Por isso que eu falei para você, o número que fica na frente da potência de 10 é um número inteiro entre 1 e 10. Ok? Deu para lembrar disso? Muito bem, show! Vamos ver agora um último exercício. Ele caiu no Enem em 2017. Pois é, lembra do Enem? Exame Nacional do Ensino Médio. E você está em que ano mesmo? No 9º. Então veja como nós temos o conhecimento necessário para responder uma questão do Enem, que é correspondente ao ensino médio. Então não é tão difícil assim, né? Vamos lá ler esse exercício. Medir distâncias sempre foi uma necessidade da humanidade. Ao longo do tempo, fez-se necessária a criação de unidades de medidas que pudessem representar tais distâncias, como, por exemplo, o metro. Uma unidade de comprimento pouco conhecida é a unidade astronômica, UA, certo? Utilizada para descrever, por exemplo, distância entre corpos celestes. Distâncias extremamente grandes é usado UA, que é unidade astronômica, ok? Então, por definição, vamos ver quanto vale. UA, uma unidade astronômica, equivale à distância entre a Terra e o Sol. Bem básico, a distância entre a Terra e o Sol, isso é 1. Que em notação científica é dada por 1,496 vezes 10 a 2 milhões de quilômetros, milhões. Na mesma forma de representação, 1A em metros equivale a quanto? Então agora o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma relação entre quilômetros e metros e partir desse número que nós temos aqui e fazer a transformação mantendo a notação científica, tá bom? Eu vou dar um tempinho para você quebrar a cabeça aí e a gente já volta.
Nem quebrou tanto a cabeça assim, né? Não é tão difícil, não. Nós precisamos lembrar da relação básica entre quilômetros e metros, ok? Isso é básico. Se nós não soubermos isso, a gente trava no exercício. 1 quilômetro são quantos metros? Isso, 1000. 1 quilômetro são 1000 metros. Então vamos lá ver como é que a gente pode trabalhar esse exercício. Então vamos transformar em notação científica, né? Eu tenho um número lá, 1,496 vezes 10 a 2 milhões de quilômetros, tá bom? Então nós vamos pegar essa palavra milhões e transformar tudo para número, ok? Eu não posso ter a palavra milhões ali no meio, tem que estar tudo dentro do número. Então 1 milhão é 1 vezes 10 a sexta. Eu tenho os 3 algarismos da unidade simples e os 3 zeros da unidade de milhar. E o próximo é o número 1, que é o milhão. Então 1 vezes 10 a sexta representa 1 milhão. Então beleza, eu tenho 1,496 vezes 10 a 2 milhões. Então nós vamos precisar arrumar esse negócio, multiplicar ali, tá bom? Então olha lá, 1 quilômetro são 1000 metros. 1000 metros eu posso escrever como 10 elevado à terceira potência, ok? Se eu tinha esse número em quilômetros, para transformar para metros, basta multiplicar por 1000, basta multiplicar por 10 à terceira. Como é que eu faço essa multiplicação, gente? Você multiplica número com número, eu não tenho outro número inteiro aqui, né? E potência com potência. Então eu repito o número e vou operar as potências. Como? A base é a mesma e eu tenho uma multiplicação. Quando eu tenho uma continha de vezes e a base é a mesma, eu repito a base, 10, e somo os expoentes. 3 mais 6, 9, ok? Só que essa escrita aqui, ela está utilizando potências de 10. Sim, mas ela está em notação científica? Não. Você consegue identificar por que não? Isso. Eu tenho o número 149 aqui, ó. Eu não posso, tem que ficar entre 1 e 10, lembra? Então eu caminho com a vírgula 2 casas para cá, ó. Então eu vou caminhar 2 casas, então esse expoente vai aumentar 2. Então vai ficar 1,496 vezes 10 elevado a 11 metros. Essa é a distância em metros, ok? Então lá, a resposta certa, a letra A. Muito bem. Não podemos nos confundir com os expoentes, ó. É a única coisa que varia ali entre uma opção e outra, tá bom? Então, o que trabalhamos hoje, gente? Situações, problemas onde a notação científica se encaixa, bem como resolvemos usando essa notação científica, né? Então, trabalhamos a distância do Sol, como é que fica? Um número menor do que 10 e maior do que 1, a potência na base 10 e o expoente, que é um número inteiro, que é a quantidade de zeros que são suprimidos ali nessa escrita, ok? Espero que vocês tenham entendido e nos vemos na próxima aula, ok? Até breve!